sob as paisagens de Yellowstone, com piscinas borbulhantes e geysers, há uma história marcada pelo sangue de quem nunca voltou do parque. Por mais de um século, vítimas foram fervidas, dissolvidas e deixadas para assombrar essas águas. Embora muitos encontros tenham sido acidentais, algumas mortes ainda geram suspeitas e mais perguntas que respostas. Milhões de pessoas visitam Yellowstone todos os anos, atraídas pelas características hidrotermais e impressionadas pela energia da terra. Para os azarados ou imprudentes, um escorregão basta para sentir o calor mortal dessas fontes em um destino pior que qualquer pesadelo. A primeira morte registrada foi de James Joseph Stumbo, de 7 anos, em 1890, ao cair em uma fonte termal, mostrando os perigos de Yellowstone. Essa primeira tragédia foi só o início de um legado brutal. Mais de 20 visitantes perderam a vida em encontros escaldantes com piscinas e lagoas aparentemente tranquilas. Em 2022, um pé flutuante foi achado na Abyss Pool em um incidente perturbador. Ao ver um sapato preto virado para cima em uma das piscinas mais fundas, o guarda florestal achou a situação peculiar. O guarda recuperou 2 solas de sapato na piscina termal uma semana antes, mas sua descoberta foi ainda mais sombria. Ao tirar o sapato da água, achou-o pesado demais. Foi então que ele percebeu, chocado, que parte do que achava ser osso e restos humanos ainda estava preso ao calçado sem sola. Guardas florestais afastaram os visitantes, restando só um SUV não reclamado, registrado para Ilan Roy, 70 anos. Ao revistarem o carro, os investigadores acharam os pertences de Roy: laptop, carteira de motorista, álbum de fotos, cadernos, poemas e anotações manuscritas. Isso deu início a uma investigação que durou uma semana para tentar descobrir o que aconteceu com Ilhan Roy, cujo pé, nesse meio tempo, havia sido identificado por DNA compatível com um parente. As circunstâncias da morte seguem misteriosas, pois ninguém o viu entrar nas 60 graus Celsius, e além dos sapatos, nada mais havia sido recuperado. Nenhum bilhete foi encontrado, e as autoridades determinaram que a morte de Roy foi acidental, mas por que e como Roy entrou na piscina continua sem solução. O incidente lembrou as circunstâncias suspeitas envolvendo Donald Cressy, que desapareceu perto do riacho Nez Perce. Cressy estava em uma festa com outros funcionários do Old Faithful Lodge. Quando a noite acabou, ninguém notou o sumiço do jovem de 21 anos, e o grupo foi embora sem ele. Essa negligência levantou questões entre os guardas do parque, e o FBI foi chamado para investigar. Cressy era o chefe de cozinha do Lodge, mas nem todos gostavam dele. Então, o fato de o grupo ter ido embora para casa sem perceber que ele estava desaparecido fez os guardas do parque se perguntarem se algum crime poderia estar envolvido em seu desaparecimento. Colegas de trabalho levantaram dúvidas sobre a morte ser acidental, sugerindo que ele pode ter sido empurrado de propósito. Cressy contou a alguns convidados da festa que estava tendo dificuldades no trabalho, dizendo que os colegas eram cruéis e ele estava preocupado. Para aumentar o mistério, Cressy avisou alguns colegas para evitarem as piscinas com cruzes brancas, pois eram muito quentes. Esse detalhe se tornou relevante quando encontraram seu corpo na fonte com uma cruz branca. Apesar de testemunhas dizerem que Cressy entrou na piscina nua, seu corpo vestido foi encontrado 2 dias depois por uma criança. No fim, a morte foi considerada acidental, mas décadas depois ainda há dúvidas. No agora infame caso de David Allen Kerwin, uma decisão tomada em fração de segundo levou a consequências horríveis. Kerwin e Ronald Ratliff visitaram os Fountain Paint Pots de Yellowstone com o cachorro Muzi, enquanto amigos observavam as fontes termais. Muzi escapou para a piscina Celestine, que estava a 202 graus Fahrenheit gritando de dor, apesar de vários avisos dos espectadores para que Kerwin não entrasse. Ele exclamou que nada, eu vou sim, e mergulhou de cabeça para resgatar o cachorro. Uma testemunha viu ele nadar até Muzi, mergulhar e soltar o cachorro. Antes de sair,
Ratliff correu para ajudar o amigo, puxando-o das águas ferventes e também se queimando. Enquanto ajudavam o jovem de 24 anos em agonia, ele viu a pele da vítima se soltar e os olhos ficarem brancos. Falando baixinho, Kerwin afirmou calmamente: "Isso foi estúpido. Estou muito mal? E aquilo que eu fiz foi uma coisa estúpida." Depois, guardas florestais acharam grandes pedaços de pele em formato de mãos perto da piscina termal. Havia muito pouco que os médicos podiam fazer para tratar as queimaduras de 3º grau em 100% do corpo de Kerwin e a cegueira. Ele sucumbiu aos ferimentos no dia seguinte. Muzi, o cachorro, também morreu na piscina Celestine, mas seus restos nunca foram encontrados. Infelizmente, até mesmo atos altruístas de bravura podiam rapidamente se tornar fatais em meio aos terrores ocultos do parque. Isso ficou claro com a angustiante história de sobrevivência de Leia Slayton, de 21 anos. Leia e o pai viajavam de Washington para Ohio com parada em Yellowstone. No estacionamento, os 2 Shih Tzus de Leia pularam do carro, esperando aos seus pés para serem colocados na coleira. A tragédia ocorreu quando um geyser próximo lançou água quente na pata de um dos cachorros. Rusty fugiu para as águas escaldantes da fonte Maiden's Grave em uma decisão rápida. Leia correu atrás dele e ambos mergulharam sem saber na fonte de 200 graus Fahrenheit. O pai os tirou rapidamente e levou ao hospital para atendimento urgente. Apesar de enfrentar dor intensa durante uma viagem de 16 milhas sem sinal, Leia se manteve consciente. Ela teve queimaduras graves do peito aos pés e perdeu as palmas das mãos. Leia chegou em estado crítico com queimaduras de 2º grau em 70% e de 3º grau em 20% do corpo. Em coma induzido, ela iniciou uma difícil terapia intensiva para ajudar na cicatrização e recuperar a sensibilidade da pele. Mesmo com um prognóstico sombrio, a jovem de 21 anos desafiou as probabilidades, passando por 18 cirurgias em 4 meses de internação. Apesar dos esforços dos veterinários, Rusty não resistiu aos ferimentos. Nenhuma estação do ano é totalmente segura contra os perigos geotérmicos em Yellowstone, como muitos já vivenciaram. Como John Mark Williams, de 24 anos, viria a aprender, João Marcos Williams havia embarcado em uma viagem de acampamento perto do lago Shoshone com amigos, todos veteranos experientes de Yellowstone. Mal sabiam eles que essa expedição levaria a uma série de eventos de partir o coração. Williams saiu sozinho para caminhar nas fontes termais de Shoshone, enquanto o grupo montava o acampamento. Porém, a excursão solitária ficou perigosa quando ele caiu em uma fonte termal escaldante e sofreu queimaduras em 90% do corpo. Seus gritos de agonia romperam a noite, levando seus amigos a investigar, e o que viram os horrorizou. Williams tropeçava correndo com os braços erguidos, gritando: minhas mãos, estou com muita dor", disse aos amigos. Ele caiu em uma bem quente. Ele foi escaldado do pescoço aos pés, com queimaduras graves que fizeram sua pele se soltar, causando intensa agonia. Ele só demonstrou medo 2 vezes, mas sempre dizia: "Estou lutando, estou tentando." Mesmo em agonia, Williams permaneceu lúcido até morrer quase 12 horas depois. O socorro chegou tarde, mantendo-o vivo por só 1h30. A fonte termal que matou Jonatas estava a 87 graus Celsius. Veteranos experientes do parque sabiam que até funcionários podem sofrer acidentes de escaldadura. Estudantes trabalham sazonalmente em Yellowstone no verão e consideram a experiência memorável pelas amizades feitas de todo o país. Horários razoáveis, acomodação e tempo livre para curtir o parque entre os turnos. 3 funcionários decidiram aproveitar a tarde de folga nadando no rio Firehole com colegas de trabalho. Ao anoitecer, o grupo retornou ao estacionamento dos funcionários sem lanternas após o fim do dia. Sarah Hoffers andava entre Tyler Montague e Lance Butch, segurando suas mãos ao atravessar o terreno pouco iluminado com fontes termais. Sem enxergar bem,
confundiram a vegetação sobre uma fonte termal com a margem do rio. Sem notar o perigo, os três pularam sobre o que pensavam ser uma faixa de água, mas era apenas vegetação, segurando-se na borda da Cavern Spring, uma piscina profunda e oculta. O solo cedeu ao pousarem e os três caíram nas águas termais de 178 graus. Enquanto os homens estavam com o pescoço submerso, Sarah estava totalmente debaixo d'água. Ao ouvirem os gritos, colegas voltaram e acharam os três conscientes, mas com queimaduras graves. Lance e Tyler conseguiram sair sozinhos. Sarah precisou de auxílio antes de ser levada urgentemente para uma unidade médica. Mesmo com o tratamento, Sarah teve queimaduras em todo o corpo, o que foi fatal. Assim como os perigos letais continuaram, vitimando tanto visitantes quanto funcionários, a morte de Colin Scott mostrou que ignorar os avisos pode ser fatal. Colin e sua irmã, Sable, ignoraram os avisos e entraram em uma área proibida do parque procurando um lugar para fazer hot potting. Sable filmava a aventura deles. Colin se inclinou para testar a água de uma piscina termal, escorregou e caiu na fonte altamente ácida. Mesmo com tentativas desesperadas da irmã, o jovem de 23 anos não escapou das águas escaldantes. O smartphone de Sable gravou os últimos momentos do irmão. Funcionários do parque foram alertados e correram ao local. Segundo o relatório dos guardas florestais, partes da cabeça, torso superior e mãos dele estavam visíveis na fonte termal fervente. Uma camisa gola V era visível e uma cruz parecia repousar no rosto de Colin. Infelizmente, ele não resistiu às temperaturas extremas e sofreu queimaduras graves. O resgate encontrou grandes obstáculos. A instabilidade térmica e uma tempestade de raios impediram a retirada segura do corpo. No dia seguinte, as autoridades fizeram uma descoberta devastadora. Os restos de Colin aparentemente se dissolveram, possivelmente pelo calor e acidez das fontes termais. Dos mais jovens aos mais velhos, e ao longo de décadas, essas calamidades se assemelharam ao que o acidente de um garotinho acabaria abordando por meio de novas medidas de segurança. Durante as férias com a família, André Hecht caminhou perto do Geyser Old Faithful. O menino de 9 anos caiu em uma piscina termal a mais de 200 graus Fahrenheit e foi escaldado. Sua mãe viu seu rosto rígido e angustiado, afundando nas águas ferventes. Porém, isso era diferente de alguns relatos de testemunhas. O pai de Andy disse que ouviu um splash e viu o filho já na piscina, embora não tenha visto a queda. A irmã lembrou de andar atrás deles durante o passeio. Ela ouviu se aproximar da borda, gritou um aviso e tentou segurar sua mão, mas não conseguiu. Com o vapor bloqueando a visão, Andy já havia sumido sob a superfície quando ele se dissipou. Outras pessoas deram relatos variados. Uma testemunha afirmou ter visto o garoto se virar de repente e correr para a fonte, braços erguidos e pernas rápidas. Outra testemunha corroborou esse relato, afirmando que a criança não tropeçou e, em vez disso, correu intencionalmente direto para o centro da piscina. Relatórios indicam que só 3,5 kg de ossos, carne e roupas foram recuperados no dia seguinte, com detalhes ainda sendo discutidos entre os presentes. Exatamente como e por que o menino acabou nas fontes termais ficou tragicamente sem explicação. Os pais de Andy ficaram devastados e lideraram uma campanha por reformas de segurança no parque. Os Hechts processaram por 1 milhão, mas aceitaram 20 mil para criar a fundação Andy Hecht. Defendendo novos avisos próximos à piscina Basin, o Congresso acabou dobrando o financiamento para essas iniciativas. Quando as pessoas ignoram avisos e se arriscam, esses incidentes continuam ocorrendo. Assista ao próximo episódio. Se você achou este vídeo interessante, por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.